Vamos lançar por terra hoje toda a incredulidade, toda a falta de fé no nosso Senhor. Vamos exercer a fé, porque o Senhor nos chamou não para viver por vista, mas por fé na presença do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Devemos ser revestidos com toda a armadura de Deus. Para que eu preciso? Para mim poder estar firme na presença do Senhor, para que nenhuma arma forjada venha prevalecer contra a minha vida e a tua vida, igreja. O problema é que nós queremos andar como Israel andou, mas eu quero ver as coisas acontecer na minha frente sem precisar mudar de vida, sem precisar ter que obedecer a palavra de Deus. É que nem nós ouvimos hoje aqui. Se Deus fizer, eu vou crer nele. Se Deus agir, aí sim eu vou mudar de vida. O problema também é que nós colocamos, sabe o que? Amanhã eu vou dar o meu melhor para Deus. Chega amanhã, eu não dou nada para Deus. Amanhã eu vou dar o meu melhor para Deus. E com isso a tua vida vai atrofiando. E com isso a tua vida espiritual vai ficando, ó. Você vai se defiando espiritualmente. Mas o poder que é no nome de Jesus Cristo nessa noite, igreja. Vamos romper em fé nessa noite. Vamos romper em fé nessa noite. As boas novas que eu e você recebemos. Não vamos perder essa boa nova de salvação que o Senhor nos deu, igreja. Não declines para a direita, não declines para a esquerda. Tenha cuidado de fazer tudo conforme a minha palavra. Deus deu diretrizes a Josué espiritual. Olha, Josué, às vezes a gente escuta aquela palavra que diz assim: olha, onde você colocar a planta do teu pé será teu. Dá a impressão que eu posso pisar que vai ser meu. Só vai conquistar, querido, quem andar segundo a vontade, segundo a palavra de Deus. O Senhor já tinha dito a Josué, a Canaã será tua, mas esforça-te e tenha bom ânimo para conquistar. E é interessante nós observarmos que Josué, com todo o seu cuidado, ele não saiu pisando Jericó assim não, igreja. Ele mandou espia, ele deu uma olhada primeiro para ver como que era. Tudo segundo a direção. Ah, mas Deus já me deu a terra, eu já posso sair pisando nela. Tudo com a sensibilidade à voz do Espírito Santo de Deus. O problema que nós queremos, eu tomo posse. Eu já ouvi tanto essa passagem. Aonde você pisar a planta do teu pé será teu. Não obedece a palavra não, que você vai ver se você vai conquistar alguma coisa. Não conquista, a igreja. E com Deus é assim. Se você fizer, você tem. Se você não fizer, você vai passar anos e anos sem ver a glória de Deus na tua vida. Porque só vence aquele que não para de lutar. Só vence aquele que marcha. Deus já nos disse: eis que vos dou poder para pisar serpente e escorpião, mas caminha. Teve um momento em que Deus falou com Moisés: Moisés, diga ao povo de Israel que marche, Moisés. Ah, quem sabe, né? A Bíblia não diz isso. Mas quem sabe aqui conjecturando: ah, mas e se esse mar fechar? Eu louvo o Senhor porque tem uma passagem que realmente Israel viveu isso. Sadraque, Mesaque e Abednego viveu isso, né? Se passares pelas águas, tu não vais se submergir. Se passares pelo fogo, não arderá em ti. Ah, igreja, não tem como. Mas sabe por quê que eles não foram submergidos? Porque obedeceram. Sabe por que Sadraque e Abednego não queimaram na fornalha? Porque não aceitaram a se render a Nabucodonosor, mas permaneceram fiel ao Deus de Israel. E por causa dessa atitude, o nome do Senhor foi glorificado. Até aquele rei teve que reconhecer que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego era o Deus Todo-Poderoso. Você está vendo que quando nós nos sujeitamos a Deus, Deus não muda só a nossa situação, mas Ele muda toda a história que está ao nosso redor, toda a situação. Ele transforma a vida, igreja, porque tudo que Deus faz é para que o povo reconheça que Ele é Deus. Você pode adorar ao Senhor nessa noite. Uma coisa interessante que Hebreus diz também: quando vocês ouvirem a palavra
palavra do Senhor, Hebreus capítulo 4 diz: tome cuidado, para que vós não endureçais o vosso coração. Porque o povo de Israel endureceu o coração, igreja, e por isso não conquistaram a tão prometida, ai, terra de Canaã que mana leite e mel. Quantos ouvem a palavra do Senhor? Eu tenho ouvido Deus falar esses dias. Será que quando você saiu deste lugar, você examinou? E tem outra coisa, o Senhor diz a Josué: olha, Josué, tenha cuidado, para que tu venha cumprir a palavra, medita nela dia e noite. Sabe o que quer dizer meditar na palavra, igreja? É eu ler essa palavra e questionar a mim mesmo: como é que eu estou? Senhor, como é que está a minha vida? Senhor, aonde que eu preciso mudar para que o Senhor possa operar? Porque meditar é você pensar: será que eu estou vivendo de acordo com a palavra de Deus? Medita nela dia e noite. Dia e noite, para que você venha prosperar no seu caminho e prudentemente o Senhor venha te conduzir. Aleluias. O nosso Deus não é infiel, igreja. O nosso Deus, ele permanece sempre fiel às nossas vidas. O problema é que nós não atentamos para aquilo que Deus tem para nós. Agora, se nessa noite você está disposto a guerrear, entrar nessa peleja, a usar as armas espirituais que Deus nos deu, nós vamos romper barreiras. Nós vamos alcançar as promessas que Deus tem para as nossas vidas. Mas se assim nós não fizermos, igreja, vai ser apenas mais uma campanha na sua vida. Você que iniciou essa campanha hoje, não quebra ela não. Sabe por quê? Quando eu começo quebrando alguma coisa, eu já começo a trazer para a minha vida inconstância. Eu já começo a trazer para a minha vida uma falta de compromisso. Lembre ao Senhor de apresentar a sua vida. Senhor, eu preciso derrubar essa barreira da minha vida, porque eu preciso romper. Eu preciso alcançar, ó Deus, as tuas promessas. O Senhor nos diz lá em Hebreus também, capítulo 4, último verso, que devemos nos achegar a Deus com confiança. Chegar ao Senhor Jesus com confiança ao trono da graça, para que em tempo oportuno venhamos nos achegar e ser ajudado, alcançando a misericórdia do Senhor para as nossas vidas. Tem muitas pessoas que não sabem nem pedir, não sabem chegar ao trono da graça. Quando o Senhor fala a Josué, o Senhor está dizendo também: olha, se você manter a conexão comigo, o negócio vai ser diferente. Mas se não tiver diálogo entre eu e você, como você vai caminhar na minha direção? Como que você vai saber para onde você vai? O problema é que tem muita gente andando sem direção. Irmãos, crente que não obedece palavra é insubmisso, é ignorante, muitas das vezes, não consegue de jeito nenhum entender o propósito de Deus na vida dele. Mas há poder no sangue de Jesus nessa noite, que nós venhamos mudar esse quadro na nossa vida, igreja. Vamos mudar o quadro. Vamos parar de resistir àquilo que Deus tem para nós. Vamos, em nome de Jesus, resistir o diabo, mas não resistir a Deus. Vamos resistir ao diabo e não resistir a Deus. Vamos nos sujeitar ao Senhor, para que Deus possa operar na nossa vida. Porque será, missionária, que eu não sinta a glória de Deus na minha vida, missionária? Missionária, eu tenho orado a Deus tanto para Deus me dar revelação, para Deus me usar com autoridade, missionária. Mas como é que Deus vai agir na tua vida, se nem nessa palavra aqui para alimentar a sua alma você não pega? Nem para orar você consegue, nem jejuar você consegue. Como que você vai ver a glória de Deus na tua vida, igreja? Por que é tão difícil? Nós ouvimos aqui na quinta-feira e Deus tem falado com a igreja sobre o clamor. Mas o clamor não é aquele clamor que a gente ajoelha na beira da cama, já dormindo e cochilando, não. Ô Senhor, tem misericórdia, tu sabes. Aí você quer que Deus te use desse jeito, Deus não vai. Ô Senhor, entra naquela causa, Senhor, eu preciso dormir, mas tu sabes. Deus não vai agir, porque clamor, irmãos, é quando eu clamo. Parece que o céu está fechado, eu estou clamando. Quantas peninas Ana teve que vencer para poder estar na presença de Deus e receber a promessa? Quantos desprezos Ana teve que enfrentar? Quanto ela teve que perseverar? Vendo, quanto mais ela orava,
tentamos intimidar, a gente fica, ai, eu sou fraco mesmo, eu não consigo. Querido, seja uma Ana nessa noite. Clame. Ana clamou tão profundamente, tão intensamente na presença de Deus, que até enganou o sacerdote ali, que disse: você está embriagada, minha filha? Você bebeu? Ela disse: não, eu estou fazendo notórias as minhas petições àquele que vive e reina para todo sempre. Igreja, não vamos desistir de clamar, ainda que te falta forças. Você fala para o Senhor: Senhor, me falta forças hoje, mas amanhã vai ser diferente. Querido, enquanto nós nos ajoelhamos na presença de Deus, o Senhor está aqui, mas o adversário da nossa alma está dizendo: larga de ser bobo, Deus não vai te ouvir não. Mas quando eu lembro que eu não vivo por vista, mas vivo por fé, eu digo: Deus, eu sei que em tempo oportuno o Senhor vai operar na minha vida, o Senhor vai operar na minha causa. Eu não aceito, eu não me conformo, eu quero ver o teu agir na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, vamos lutar, não vamos desistir, em nome de Jesus. Vamos romper as barreiras. Queridos, tem causas que você vai alcançar com muitos anos de oração, viu? Então, se você nem começou, você começa a levantar os seus ânimos para Deus poder operar, porque Deus, antes de operar numa causa, Ele tem que operar na minha vida primeiro. O problema é que eu quero que Deus transforme os outros, mas eu não deixo Deus me transformar, e Deus não vai fazer enquanto eu não deixar Deus trabalhar na minha vida. Eu quero que Deus mude os outros, mas eu não quero mudar. Eu quero que Deus trabalhe na minha casa, mas eu não quero deixar Deus me dominar o meu jeito de ser. Não quero deixar Deus trabalhar no meu rompante, no jeito que eu tenho de ser, no meu orgulho. Deus não vai operar. Quando Jesus diz nega a si mesmo, é quando eu domino aquele meu jeito. Porque, irmãos, o que nós temos não vai sair daqui não, viu? A gente vai dominar através da sujeição ao Senhor. Aquele meu rompante, aquele meu jeito alterado, aquele meu jeito orgulhoso, eu vou dominar isso aí. Eu vou deixar a humildade tomar conta, eu vou deixar a mansidão operar, para que então o nome do Senhor venha a ser glorificado, e que para transformações venham acontecer ao meu redor, na minha vida, na minha casa, na minha família, para que Deus possa operar. Sujeitar a Deus é eu dizer que nem Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, no poder que é no nome de Jesus. Quero te convidar nessa noite a se colocar de pé. Igreja, glorifique a Deus, que nós temos um lugar para adorar o Senhor. Há muitas pessoas, irmãos, que saíram deste lugar e que eu já ouvi, já falaram para mim: quanta saudade eu tenho do lugar onde eu estava. Eu falei: querido, o Senhor é Deus que opera. Tem muita gente que anda sem direção de Deus.